Todo mundo tem aquele momento que divide a vida em duas partes, o antes e o depois. Para Simone Mendes, esse momento veio num dia comum de férias em família, numa praia tranquila. Ela não estava no palco, nem cercada por fãs. Estava apenas sendo mãe, esposa, gente como a gente. Mas foi nesse cenário, longe dos holofotes, que a vida lhe ensinou uma das lições mais duras que alguém pode aprender. Simone sempre foi forte. Desde os tempos de dupla com a irmã, enfrentou críticas, superou dores e cresceu diante dos olhos de um país inteiro. Mas nenhuma fama prepara uma pessoa para o que vem quando o destino chama. E nesse dia, o destino não ligou para o sobrenome dela. Ligou apenas para o instinto. Aquele que, quem já passou dos 50, conhece bem, o impulso de proteger, de agir sem pensar, de fazer o que é certo mesmo quando o medo aperta. Estava tudo calmo. As crianças brincando, o marido ao lado, o mar azul. Era para ser mais um dia para recarregar as energias. Mas então, um grito. Um pedido de socorro. Alto, estridente, cortando o som das ondas. Simone congelou por um segundo. Quem é pai, mãe, avô ou avó sabe, o coração reconhece o som do desespero. E naquele instante, algo mais forte que a razão falou mais alto. Ela não gritou por ajuda. Não esperou ninguém agir. Apenas correu. O mar parecia tranquilo de longe, mas as ondas escondem perigos que só quem já viu de perto entende. E foi nessa corrida, descalça, determinada, que Simone revelou sua verdadeira grandeza. Porque enquanto muitos filmavam, ela mergulhou. E quem já passou por momentos de tensão na vida, sabe, o mais difícil não é pular, é continuar nadando. Simone nadou contra a corrente. Chegou até o jovem que lutava para não afundar. Ele mal tinha forças para falar, mas seus olhos diziam tudo. Medo, desespero, gratidão. E ao segurá-lo, ela entendeu, não era sobre fama, nem sobre coragem. Era sobre fazer o que ninguém mais estava fazendo. Era sobre não voltar para casa se algo pudesse ser feito. Ela nadou de volta, puxando o garoto, vencendo o mar e vencendo o cansaço. Na areia, todos aplaudiam. Alguns choravam. Outros simplesmente não conseguiam acreditar no que tinham presenciado. Mas quem já viveu muito, quem já viu o tempo passar e os cabelos branquear, entende. Há atos que dispensam explicação. São lições. São espelhos. Sentada na areia, ofegante, Simone olhou para o céu. Não sorriu. Não celebrou. Apenas respirou fundo, como quem entendeu algo muito maior. Aquela água salgada não estava apenas no mar. Estava nos olhos de todos que presenciaram. Porque naquele instante, todos ali foram lembrados de algo essencial. Quando a vida pede ação, quem tem coração, age. E talvez seja por isso que o público mais velho entendeu tão bem o que aconteceu. Porque sabe que a vida ensina mais nas perdas do que nas vitórias. E que o maior aplauso não é o que vem do palco, mas o que vem da consciência tranquila. Da alma em paz por ter feito certo. Simone não queria ser heroína. Mas, naquele dia, ela foi. Não por escolha, mas por instinto. Um instinto que só quem carrega a bagagem da vida entende. E é por isso que essa história não é só dela. É nossa. De todos que já ouviram um grito e não ficaram parados. De volta à areia, o silêncio foi o primeiro a se fazer ouvir. Um silêncio pesado, cheio de significado. Era como se o tempo tivesse parado para todos entenderem o que acabará de acontecer. A mulher que tantas vezes cantou sobre amor e dor agora encarnava tudo isso de forma visceral. Mas, diferente de um refrão decorado, aquele gesto não saía da cabeça. Ficava ali, martelando, como uma lição viva. A mãe do menino, ao chegar correndo e ver o filho sendo atendido, desabou. Não sabia quem tinha salvado seu filho. Mas quando viu Simone ali, ajoelhada na areia, o choque foi maior. Ela correu, abraçou, agradeceu entre soluços. E ali, naquele abraço entre duas mães, não havia fã nem artista. Só havia compreensão, dor, alívio. A comunhão de quem conhece o medo real de perder um filho. Para quem já passou pela dor da perda, assistir aquele resgate foi reviver fantasmas. Gente que perdeu amigos, parentes, filhos para o mar ou para o destino. E ver alguém sendo salvo reabre feridas, sim. Mas também traz esperança. De que ainda existem pessoas dispostas a se arriscar pelos outros. De que, num mundo cada vez mais frio, o calor humano ainda existe. Simone tentou retomar as férias, mas agora, tudo era diferente.
A cada passo, alguém queria agradecer, tocar, dizer que viu. E ela, mesmo cansada, ouvia. Porque sabia que aquelas pessoas não queriam selfie. Queriam conexão. Queriam dividir histórias. Como o senhor de cabelos brancos que se aproximou, segurando uma foto antiga, e disse: "Perdi meu filho no mar. Obrigado por salvar o dela." Aquele agradecimento a que Simone não sabia como responder. Só pôde abraçá-lo. E naquele abraço, todo o peso das gerações se encontrou. O passado ferido e o presente curado, ainda que por um instante. Porque há dores que não se apagam, mas que, com gestos como o dela, ao menos são reconhecidas, validadas, respeitadas. O vídeo do resgate já corria o país. As imagens eram tremidas, mas claras o suficiente para comover. As redes sociais transformaram o ato em manchete. Programas de televisão ligaram. Portais de notícia deram destaque. Mas Simone evitava entrevistas. Não queria aparecer. Não via heroísmo em sua atitude. "Fiz o que meu coração mandou", dizia. E é aí que mora a maior verdade dessa história. Porque para quem vive o suficiente, sabe, os maiores gestos são aqueles que não esperam palmas. São os que nascem do instinto de quem já entendeu que a vida vale mais quando é partilhada. Quando é protegida. Quando se transforma, mesmo que por um segundo, no que ela deveria sempre ser, sagrada. O menino, aos poucos, voltou ao normal. Voltou a brincar, a sorrir, a correr. Mas seus pais nunca mais seriam os mesmos. E nem Simone. Porque ela também viu a morte de perto. Sentiu o peso de uma vida em seus braços. E sobreviveu ao tipo de prova que não se canta, se vive. E que só quem já encarou os riscos da existência entende de verdade. Dias depois, em um bilhete escrito à mão, a mãe do garoto resumiu tudo o que o país sentia. "Você me devolveu meu filho. E me devolveu a fé na humanidade." Simone guardou o bilhete em sua agenda pessoal. Não postou. Não compartilhou. Porque, para ela, aquele papel era mais valioso que qualquer troféu. Era a lembrança de que, naquele dia, ela escolheu ser mais que artista. Escolheu ser gente. E, para quem já viveu o suficiente para entender que as maiores lições da vida não vêm dos livros, mas dos gestos, essa história diz muito. Diz que ainda vale a pena acreditar no outro. Agir pelo outro. E que, mesmo em tempos de desconfiança, a coragem ainda pode ser o que nos une. Com o passar dos dias, as imagens do resgate não saíam da TV, dos celulares, dos grupos de WhatsApp. A maioria das pessoas via aquilo como um espetáculo raro de empatia. Mas Simone sabia que, por trás de toda a comoção, havia uma verdade mais profunda. Ela não salvou apenas um garoto, ela lembrou o país do que é ser humano. E quem tem mais estrada na vida sabe reconhecer isso. Os convites começaram a chegar. Entrevistas em horário nobre, homenagens em câmaras municipais, até campanhas publicitárias. Algumas ofereciam cifras altíssimas para usar sua imagem como a heroína da praia. Mas Simone recusou quase todas. "Se é para fazer disso um espetáculo, então eu prefiro ficar quieta." Essa frase, dita com firmeza, percorreu os bastidores do meio artístico. E é essa recusa que diz tanto. Porque para quem já viveu o suficiente, fama e dinheiro só têm valor quando estão a serviço do bem. Simone entendeu que aquele momento não precisava ser ampliado, mas respeitado. Não como vitrine, mas como memória viva de um dia em que o instinto venceu o medo. E isso, quem já perdeu noites pelo filho doente, ou enfrentou a vida com as próprias mãos, entende na pele. A única coisa que ela aceitou foi participar de uma campanha pública sobre segurança em praias e a importância dos primeiros socorros. Se isso puder ajudar mais alguém, então vale a pena. E foi assim, simples como seu gesto, que ela voltou a falar publicamente sobre o ocorrido. Não para engrandecer a si mesma, mas para transformar aprendizado em proteção coletiva. Durante essa campanha, reencontrou o menino. Ele estava mais forte, mais sorridente. Mas ao vê-la, ainda correu para abraçá-la como no primeiro dia. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de algo que não se descreve com palavras. Simone chorou. E não era choro de alívio, nem de vaidade. Era de compreensão. Porque naquele momento, os dois sabiam o que tinham vivido juntos. A mãe do garoto também estava presente. Levou um presente simples, uma imagem de Nossa Senhora, feita à mão. Ela protegeu vocês naquele dia. Mas você foi às mãos dela.
Simone segurou a pequena escultura com carinho, como quem segura uma verdade antiga. Porque fé e ação caminham lado a lado, e quem já dobrou os joelhos em momentos de desespero sabe disso muito bem. Depois daquele reencontro, algo mudou também no jeito de Simone se expressar. Seus shows ganharam outro tom. Suas entrevistas passaram a ter mais pausas. Suas palavras, mais peso. Era como se a experiência tivesse descascado camadas dela que estavam guardadas. Agora, havia mais do que artista. Havia alma. Havia entrega. E, para o público 50+, que valoriza a verdade acima de performance, isso era palpável. Nas redes sociais, um movimento espontâneo surgiu. Pessoas contando histórias de quando agiram sem pensar, de quando ajudaram alguém, de quando se arrependeram por não agir. A hashtag Aprendi com Simone virou uma corrente de histórias reais. Verdadeiras. Histórias que o público mais velho leu com lágrimas nos olhos e com a sensação de que ainda vale a pena acreditar. Simone nunca respondeu a todas essas postagens. Mas lia. Guardava. Às vezes comentava em silêncio com a família. Olha o que essa senhora escreveu. Ela perdeu o filho, mas disse que minha atitude deu paz ao coração dela. E ali, no conforto de casa, longe da plateia, era onde ela entendia o tamanho do impacto que havia causado. E, como muitos acima dos 50 já sabem, às vezes, os maiores feitos não se medem em aplausos. Porque o que transforma vidas não é o espetáculo, é o exemplo. E naquele dia na praia, sem script, sem palco, sem figurino, Simone Mendes deu um exemplo que vai ecoar por muito tempo. Principalmente nos corações de quem já sabe que a vida, em sua essência, é feita dos instantes em que escolhemos o outro, mesmo quando o mundo inteiro nos diz para pensar só em nós mesmos. O tempo passou, e com ele vieram novos compromissos, novas músicas, novos projetos. Mas para Simone, havia algo que não saía do peito, a lembrança daquele dia. Não por orgulho, mas porque, ali, ela entendeu algo que não se ensina nem com os anos, nem com os livros. Algo que só se sente quando a vida nos coloca diante de uma escolha impossível, e a gente decide fazer o certo mesmo assim. Ela seguiu com sua carreira, mas seus olhos agora pareciam carregar um peso a mais, o peso bom de quem sabe que viveu algo que a transformou. Em uma entrevista, ao ser questionada se aquilo a mudou, ela respondeu com simplicidade: a vida fica mais leve quando você faz parte da solução de alguém. Uma resposta que, para muitos, soou como uma lição. Mas para quem já viveu o suficiente, foi um lembrete. Remover o ego, agir pelo outro, não esperar nada em troca, esses são valores que só ganham força com o tempo. São aqueles aprendizados que os mais velhos tentam passar para os mais jovens, às vezes sem sucesso. Porque, como dizem por aí, tem coisa que só se entende quando se vive. E Simone viveu. Intensamente. Honestamente. Humanamente. Os filhos dela, ainda pequenos, perguntaram dias depois por que a mãe fez aquilo. Ela se abaixou, olhou nos olhos deles e respondeu: porque eu queria que alguém fizesse o mesmo por vocês. É nesse ponto que o público 50+ se emociona de verdade. Porque sabe que não há nada mais forte do que o amor de quem protege. De quem se coloca no lugar do outro. De quem já sentiu medo e ainda assim foi. A história daquele resgate não foi só sobre o mar. Foi sobre mergulhar dentro de si mesmo. Descobrir que, mesmo com tudo que o mundo exige, fama, imagem, sucesso, o que define alguém são as decisões silenciosas, tomadas nos bastidores do coração. E para Simone, essa decisão foi clara. Não havia câmeras na hora do impulso. Só o grito. E a resposta que ela escolheu dar. No fim das contas, aquela cena marcou mais do que uma temporada de férias. Marcou uma vida. Marcou muitas. Simone ainda canta, ainda encanta plateias, mas agora ela carrega outra melodia, a da coragem. A do instinto que salva. E a do exemplo que educa. Principalmente aqueles que já sabem, por experiência, que os gestos simples são os mais difíceis e os mais poderosos. Hoje, ela não precisa falar sobre aquele dia. As pessoas falam por ela. Contam, lembram, compartilham. E isso é o que torna o gesto ainda mais verdadeiro. Porque quando o bem é feito de verdade, ele ecoa. Ele se espalha. Ele vira história contada em mesas de jantar, em encontros de família, em conversas entre avós e netos. Você viu o que a Simone fez? Ela salvou aquele menino, e então silêncio, o mesmo silêncio que vale mais do que 1000 curtidas. E essa é a verdadeira grandeza. A que não grita.
Há que não se vende. Há que não se perde com o tempo. A grandeza que o público mais experiente reconhece de longe, porque carrega nela o selo da verdade. Não é marketing. Não é roteiro. É vida. Pura, crua, comovente. E é por isso que essa história, mesmo simples, tocou tanto. Porque ela fala de todos nós. Da nossa capacidade de sermos melhores. Simone Mendes não pediu para viver essa história, mas viveu. E ao fazê-lo, ensinou algo que talvez nunca tenha colocado em uma canção, que o amor, quando é ação, pode salvar mais do que vidas. Pode salvar a esperança. E num mundo tão carente de bons exemplos, isso não tem preço.